Mas eu queria começar a nossa conversa repercutindo aqui um pouco. Hoje a gente teve o Boletim Focus, né? Trouxe ali manutenção na previsão para o PIB de 1,6%. Alguns economistas já têm apostado ali o PIB na casa dos 2%. O próprio ministro da Fazenda falou esses dias que o Brasil vai crescer acima de 2%. Entendeu um pouco da sua leitura? A gente tem pagamento dos precatórios, aumento real do salário mínimo, toda a gastança fiscal. Isso vai acabar contribuindo para essas expectativas de crescimento? É baseado nisso que traz esse otimismo do ministro aí, Fernando Haddad? Veja, o que o ministro fala, não estou falando o Haddad, estou falando qualquer ministro da economia, ele não pode falar, olha, estamos em crise. Ele vai sempre falar que a gente pode crescer mais. Então tem 3 pontos aí que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a gente precisa ler com muito cuidado que o comunicado do Banco Central deixou claro. Olha, temos uma maior resiliência da inflação de serviços do que a projetada em função do hiato do produto mais apertado. Então, como eu sempre digo, é o momento de eu arranjar um hater aqui. Você aumentar o salário mínimo faz sentido porque você vai comprar mais. Mas não quer dizer que aumentar o salário mínimo, você tem a produtividade do trabalhador para concomitantemente aumentar essa produtividade, aumentar essa produção. Porque qual é a narrativa do governo? Olha, eu aumento o salário faz com que a pessoa compre mais, compra mais, eu produzo mais. Aí você já errou. Porque de 1995 a 2022, o salário mínimo em termos reais subiu 90%. É inadmissível alguém que não tenha, ou pelo menos tenha um pouco de honestidade intelectual, achar que a produtividade do trabalhador realmente subiu 90%, que estamos mais inteligentes e nos últimos passos lá nas últimas colocações do PIB. Segundo ponto, que você falou da gastança fiscal, que era até há tempos eu queria entrar aqui. Chegamos a um déficit de 249 bi. Ok, vamos tirar os precatórios de 92 bi, que no curto prazo, não adianta fazer point fingers, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é tua, o governo agora é do Lula. O governo agora é do PT. Se passou, e ele sabia que era passar, era simplesmente falar, não aguento esse precatório, não aceito. Então, esse precatório de 92 bi tende a impulsionar o consumo. Tira esse precatório de 92 bi e meu déficit vai continuar em déficit. Ele cai de 2,3 para 1,45. Somo aí uma PEC da transição de 168 bi e eu vejo que minha despesa total sem precatório, senão vem aqueles com um ranço populista ou direcionado a esse ou aquele partido, despesa total sem precatórios aumentou em termos reais 8%, enquanto as receitas líquidas caíram 2,2%. E o problema, Paula Van Dijk, é que quanto mais você gasta, mais a taxa real de juros sobe. Eu acredito que ela já esteja em 6%. Se a gente assumir um custo de carregamento real de 6%, por que eles estão usando 6%? Porque a taxa Selic está querendo, ou melhor, no próprio relatório Fox fala que ela vai fechar em 9%. Ora, se eu atingir a meta de 3%, eu vou ter uma taxa real de juros, grosso modo, aí, fazendo a conta cachorrão, de 6%. Assumindo um PIB de 2%, mesmo mais animado, e um déficit de 0%, eu precisaria de um superávit primário, pasmem, de 2% a 2,3% ao ano para estabilizar a dívida. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, a minha dívida deve continuar crescendo 2,3% a 2,5% ao ano, fechando 2024 a 76,5%. E isso a gente precisa combinar com o mercado, que somos nós, no final das contas, que a curva de juros não vai estipar. Terceiro ponto. Nós vamos manter a meta 0 de superávit primário, que seria muito vantajoso, porque aí eu teria os triggers que impediriam um aumento do crescimento das despesas, ou vamos jogar a toalha já no primeiro ano do arcabouço fiscal e usar aquilo que a gente falava sempre, dai-me a castidade, mas não agora. Quando eu tiver tudo bem, eu vou chegar num déficit 0. Então fica uma coisa meio complicada, mas é possível que você chegue nos 2%. Mas esse não é um crescimento salutar, é um crescimento a fórceps. Tive 92 bilhões. É importante a gente nos ouvir. Tivemos um crescimento de 2,5% por causa dos precatórios.
tivemos um crescimento porque eu fiz uma política fiscal expansionista. Meu Deus, mas o governo está fazendo, o Banco Central está fazendo uma política monetária contracionista e o governo, o Haddad fala que a política fiscal expansionista está coadunada com a política monetária contracionista. Obviamente que não está. Não é assim que acontece.